Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando aqui mais um episódio do Futebola Podcast, versão Brasileirão, porque começou o nosso Campeonato Brasileiro, né, Pérez? segue o líder. Mas já sim? Ah, lógico, tem que aproveitar, né, o print. Vamos falar do líder daqui a pouco, porque meu nome é Gabriel Franco, estou aqui com... O xará, Gabriel Pérez. E o diretor por trás das câmeras, por trás de tudo, dos bastidores do futebol, que é onde a magia acontece. Então se preparem, porque aqui vamos comentar sobre o que de melhor e pior aconteceu na rodada. Será que o diretor tá feliz? Ah, tem que estar, né? É a realidade, né, mano? A realidade não permite muita gente ser feliz. E a gente vai entrar nessas pessoas hoje que vivem da infelicidade por causa do futebol. Vamos adentrar. Mas antes, vamos fazer, sabe o quê? Pede. Solta a vinheta! Vamos todos cantar de coração? Não sei. Não. Vai começar já com o Vasco, velho? Uai, mas não é com o Vasco. É com o Coringão. Corinthians 3, Vasco da Gama 0. Gabriel Pérez, você que não só assistiu o jogo, como é torcedor, me fale do que aconteceu e o que você viu dessa partida. Primeiro eu quero pedir desculpas pra minha mulher por ter comemorado os gols na vossa casa com muita vontade. Quais deles? Que tivemos vários, né? Pois Falta é. de respeito, hein, Clarice? Eu Olha comemorei só. o primeiro. Quando ela me olhou, o resto que eu fiz, fui pra cozinha comemorar, porque eu sou um cara educado, tenho Perfeito. respeito e quero preservar o meu namoro. Perfeito. Mas assim, cara, tudo bem, o Coringão jogou bem, jogou melhor, beleza. O que deu na cabeça do Carille? Como é que o Carille bota um time reserva? O foco tem que ser o Brasileirão, Sul-Americana. O Vasco sofreu no passado no Brasileirão. Sul-Americano, campeonatinho. Vai poupar pra jogar contra o Porto Cabaleiro? Eu imagino os jogadores do Corinthians olhando, puta, olha a escalação do Vasco. Hoje eu vou deitar. Foi fácil, foi muito fácil. Deitou. Foi um jogo de um time contra um não time, porque o Vasco da Gama, esse Vasco do Carille, principalmente esse Vasco misto, não apresentou futebol nenhum, foi assim, medíocre, abaixo da mediocridade. Porque medíocre é quando você faz o negócio na média. Hoje não, sábado, o Vasco foi abaixo disso, entrou um time de pelada pra jogar contra o Corinthians e só assistiu o desfile do Memphis aí. Mas o que me pega do Vasco é o seguinte, tudo bem, tem problemas com o técnico, com o time, tem, sem dúvida. Mas acho que há 20 anos vai mudando o técnico, não muda nada. Acontece sempre a mesma coisa, o Vasco se ferra. Eu não acho o time... Cara, é que eu tava vendo em vários programas e que eu percebo do elenco do Vasco. O elenco do Vasco não é ruim. Não é elenco pra ficar entre os... Ruim não. Não é o elenco. Não, Que nem o Pedrinho ruim, falou. ruim Vai não. ficar entre os 8. também Não. é dos 8 melhores. Mas, por exemplo, dá pra ficar do 13º até o 10º? Dá demais, cara. É melhor que muito elenco aí. Esse elenco não tem por que passar por esses vexames, Exato, mas, por exemplo, algumas contratações... Essa última janela de transferência, o angolano, com todo respeito ao angolano, 10 milhões de reais nele? O Lloyd? É só se for Debi Lloyd, com todo respeito. Que isso? Nunca Cara viu? rabisqueiro. Lembra Debi Lloyd? Vocês conhecem o Debi Lloyd, né? Mas, o Vasco, ele é o que ele vem passando nos últimos 20 anos. Parece que a galera se acostumou com esse futebol. O Vasco não tem o direito de jogar pro seu torcedor e não competir. O Vasco não tem obrigação de ganhar do Corinthians, não tem obrigação de jogar melhor, mas ele tem obrigação de entrar e competir. E o time do Vasco não competiu. Esse time do Carille não competiu. E aí volta no que você falou, Pérez. Por que poupar contra o Porto Cabelo? E aí é um time que é dependente do Verratti, porque há, 2 anos pra mais, depende do Piton cruzando a bola no Verratti, o Verratti tentar ganhar a magia. Não tem nem isso. Hoje o time do Vasco não tem nada. E aí parece até que se apequena pro tamanho que é o Vasco, o tamanho que é o gigante da colina. E esses 20 anos serviram aí, parece que, pra passar vergonha, porque... E minha dúvida é maior. Se ele tá poupando o elenco já agora, no início do ano, eu acho que quem tem que dar entrevista são os médicos do Vasco e os preparadores físicos, porque é estranho. É no mínimo estranho, não? Pois é, complicada a situação do Vasco, que não conseguiu fazer nada na partida, foi um não-jogo, problema de saída de bola, já tinha levado gol assim contra o Santos, leva um gol assim contra o Corinthians, não toca na bola e escapou de levar uma goleada ainda maior. 2 gols anulados, né? 2 gols anulados. E falando do Corinthians, jogou bem, né, Pérez? Cara, jogou bem. O que eu percebi do jogo? O Corinthians precisou acelerar o jogo em nenhum momento. O Corinthians tocava de lado, o cara recebia a bola, olhava... Não vou dar o passe ali, bum. O Vasco deixou o Carrilho sozinho, o melhor jogador do time. Deixou o Memphis sozinho. Outra, o Vasco tomando contra-ataque. O Vasco não pode tomar contra-ataque ali. Bizarro. Não pode, cara. Chegava no ataque, ficava tocando, aí o Jair pegava a bola. Cara, eu juro, fiquei como torcedor do Corinthians olhando pra minha namorada do lado. O cara do ladinho dele, ele tocava, ele errava o passe de 10 metros. Contra-ataque, gol do Corinthians. Um jogo horrível do Vasco. E o Corinthians tem seus problemas defensivos que podem gerar a chance do adversário. Mas, cara, o Vasco não conseguia propor nada. Eu não entendi a estratégia do jogo do Vasco. Porque é o seguinte, bom, eu jogo com o Vegete, já acho um jogo pobre. Pegar e cruzar na área. Beleza, vai cruzar. Ok. Mas não tinha o centroavante ali. Era o Lloyd, o Ryan. Pegou e cruzava na área. Não vai ganhar nenhuma bola.
Coutinho faz que sentido. veio se recuperando, fazendo boas atuações, também fora. Ontem foi nítido que o Coutinho não dá pra jogar 2 jogos seguidos. Ontem foi óbvio. Desculpa, ou o cara ele tá errado, ou ele que escolheu, porque os jogadores têm que falar também. Eu vi a revolta do Vegete também, que foi tá certo também. Mas o resto do time, é sempre o mesmo que fala também? É sempre o Vegete que fala. Cadê o resto do time falando também? E às vezes o Vasco também tem que parar de buscar a culpa em outras coisas e não sei o que, em conspiração. São 20 anos. Um time do Vasco não pode, há 20 anos, do tamanho que é, se apequenar E há assim 17 anos e aceitar não competir. Sim. E tem um ponto positivo nesse jogo. Qual foi, diretor? Cara, mais uma vez, não posso deixar de passar em preto aquele enxoval do Corinthians, todo preto, all bonito. black. Bonito. Lindo. É o mais lindo até lindo. o momento. Mas É eu gosto da faixinha branca do Memphis. Eu Bonita, prefiro né? quando ele usa branca do Eu que a também, eu preta. também. Quando ele usa O preta, Chico fica prefere. muito- E quem preferiu foi Che- o torcedor corintiano, que sai com Segue, o líder. 3-0 Segue. pra cima do Vasco, que já não ganha em São Paulo, ó. 17 anos. 17 A minha idade, anos. gente. A minha idade. 17 anos e Saiu de casa. Sério. Complicada a situação. Baile do Memphis, um Vasco que não compete. Corinthians 1, 3, 2, 3. Gigante da Colina 0. Galo 0. Eu não vou nem me perguntar o que Meu que é querido, isso. um galo adolescente. Calma, Entendi. calma. São calma. Paulo também 0. Empate em Minas Gerais. Gabriel Pérez. Partida que deu... Tava dormindo. Então, partida que Ô, deu Pérez, pra- de novo, o Galo de novo aí. É o galo que fala português. É, esse foi o Galo. Esse foi o Galo. Tem que respeitar, meu Um grito. Galo que fraco, que não fez uma boa atuação. E Gabriel Pérez, foi um jogo que te deu sono? O que você pode tirar aí dessa partida? Cara, eu fui na geladeira algumas vezes pegar uma coquinha que tava lá, tomei um refrizinho, porque o jogo tava fraquíssimo. Eu queria questionar as contratações do Galo, não com qualidade, o Rony e o Júnior Santos, mas assim, é um time full ataque, mas sem o cara ali, ó, sem a ligação. O sem- articulador. Não tem a farinha pra conectar o pão, Entendi. o pão não cresce. Perfeito. Não tem um articulador no time. Seria o Scarpa, mas o Scarpa, basicamente, o Galo, o que tá fazendo? Vai pra ponta, cruza. Vai pra ponta, cruza. Eu não entendo. o Scarpa jogando pelo lado. Não Às dá, vezes não dá. até vai mais por dentro, mais do que era na temporada passada com o Milito. Pelo menos isso de positivo. Mas o Scarpa jogando muito na lateral, muito na ponta, ainda é um negócio que me tira o sono. Porque ele é o melhor articulador dessa equipe. Cara, ele morre na esquerda. Não tô falando que ele joga mal, mas assim, diminui muito o que ele pode fazer. No Palmeiras ele jogava muito pelo meio, ajudava muito o time fazia muitos gols. O próprio Galo no passado, durante um tempo, jogou pelo meio. Só que agora é botar ele como um ponta e fica lá cruzando. A mania do futebol brasileiro no início do Brasileirão. É o início dos últimos 10 anos teve mais cruzamentos. Nas Informação? duas primeiras rodadas. Informação? Informação. Olha aí, informação. E agora, mas eu vou te falar, gostei um pouco mais da partida do São Paulo. Não vinha fazendo Exato. boas atuações, o Beldia é questionado, mas o primeiro tempo do São Paulo foi bem bom. Time misto, cara. Time, Ok. pois é. Ferreirinha, gostei da atuação, bagunçou, fez a fumaça ali pelo lado esquerdo do São Paulino. Teve chance de fazer gol, Everson fez uma boa partida, mas o Rafael do São Paulo também fez uma boa partida, porque no segundo tempo o Galo começou a voltar pro jogo. É, porque principalmente pela expulsão do Caleri, né? O Caleri entrou, deu 5 minutos, foi expulso. Cara, ele pode questionar, pode, mas ele abriu muito o braço. Pra mim Ele não tá tem... sujeito a isso. Tá no sujeito. momento que É ele faz. expulsão, cara. É expulsão. Pra mim é expulsão. E Não a tem gente vai jeito. falar muito de arbitragem, também tem a crítica aí do torcedor São Paulino que reclama que o Lian, que era pra ter sido expulso antes, eu até acho que era mesmo, Era. segundo o cartão amarelo ali, que não foi dado. Galo uma partida bem abaixo e o São Paulo, ouso dizer que foi a melhor partida do São Paulo que eu vi, sei lá, último mês, assim, dá pra botar? É, porque o jogo contra o Tajeres do São Paulo foi pior do que o jogo contra o Galo ontem. Pior. Foi pior. O São Paulo, talvez com um pouco mais de precisão, um pouquinho mais de capricho, poderia ter Teve chegado chance, a seu teve gol. chance. E o Galo, no segundo tempo, tentou esboçar alguma reação. O Hulk tentou chutar de fora da área muitas vezes, mas nem assim conseguiu sair do zero. E os donos da SAF já avisaram. Não vai ter contratação porque a dívida tá gigante. Pois Só uma, é, uma tem- observação diga. aqui. Esse jogo foi na Arena MRV, né? Não, foi no Mineirão. Ah, foi no Mineirão. Ah, tá. Porque no Mineirão você pode tirar foto da Taça da Libertadores de graça Ah, na é? visita. E No Mineirão pode? E na Arena. A Arena tem que pagar R$80 Que isso, pela foto. Uma taça que não é verdadeira, hein? Pra pagar a dívida, gente. É verdade. O Menin, calma. o Menin tá pobre, né? Menin, ele não tem dinheiro. Não tem dinheiro no bolso. Ele não tem dinheiro, não. Então é isso, um jogo que não saiu gols, mas deu pra gente observar um pouquinho do caminho do Galo e do São Paulo que querem seguir pra temporada, mas vão seguir com apenas um ponto. Galo 0, SPFC. também 0. Internacional de Porto Alegre é os guri 3, Raposa.
contra a Raposa, o cabeludo, o cabuloso 0. Partida essa, na minha opinião, um dos 2 melhores times. Vou botar aqui porque eu boto o Flamengo nesse top 2 também. O Inter que joga jogam bola demais, o Internacional de Roger Machado pratica o futebol e praticou contra o Cruzeiro. É bem verdade que os primeiros 15 minutos o Cruzeiro começou a esboçar perigo, teve começou gol a marcação anulado, né? em cima, teve o gol anulado. A partir daí eu falei, opa, vai ter jogo, o Cruzeiro parece que vai apresentar uma ótima partida. Era uma das partidas que eu tava mais ansioso, mas ela foi estragada, querendo ou não, por uma expulsão logo no primeiro tempo. JJ. Na minha opinião, um erro do árbitro. Total. Não era pra expulsão, o jogador não tava com a bola Foi afastado, dominada. tá? Ele e a equipe do VAR foram todos afastados. Também a equipe que participou do jogo do Palmeiras também foi afastada, então tivemos aí um problema. E o negócio da expulsão é que por mais que um pênalti altere o placar do jogo muitas vezes, a expulsão ela condiciona toda a partida. Porque a partir daí o Cruzeiro ficou rendido com um jogador a menos, ainda pegando o Internacional em ótima fase, que troca passe muito bem, que joga um futebol que dá gosto de ver, ficou muito difícil. Eu queria destacar aqui o Alan Patrick, a partida que ele fez, assim, é brincadeira, maestro, como joga o Alan Patrick. E se você repara só no Alan Patrick durante o jogo, ele tá sempre olhando pro campo. Às vezes sem a bola ele fica olhando, ele recebe, ele já sabe onde enfiar a bola. Aprendeu sabe todos com os o atalhos. Messi. O Messi. Não, aprendeu com o tal de Gabriel Pérez, sabia? Ah, entendi. Conheço, já vi nas ruas. Ah, já. bom jogador. O Alan Patrick participa de todos os lances do Internacional. É um jogador incisivo, um jogador que pensa, um jogador que faz tudo com aquele molho, com aquele diferencial. Você considera ele um vinho? Um vinho. Vai envelhecendo. Vai ficando melhor. Quando ele tava voltando pro Brasil, queria ele no Flamengo. Falei, tem que pegar, até porque vai ser uma reposição pro Arrascaeta. Não pegaram. O Internacional pegou e se deu muito bem. E a partir daí, com um jogador a mais, Alan Patrick brilhando, acabou com o jogo. Borré também, golaço. Velho. O Borré também fez um baita gol, tentando recuperar a sua fase. Valência tá numa ótima fase aí, batendo falta, metendo um gol em seleção. E cravou o dele também, o homem mau, Valência. E foi um jogo que depois da expulsão, com o time do Inter, que já é melhor jogando futebol na temporada, já tá mais ajeitado, acabou. O Cruzeiro não conseguiu fazer nada e é até duro cobrar alguma coisa do Cruzeiro nessa partida em específica. Ah, não, é isso que você falou. Começou o jogo bem, foi o que você falou. Vai ser bom, o jogo vai ser pau a pau. Aí vem, com todo respeito, o juiz e ó, acabou. O jogo acaba automaticamente, cara. Os times cansam e é duro, viu? Segundo o CEO lá, o Alexandre Matos, foi um assalto à mão armada. Postou no Instagram. Mas eu queria perguntar pro Alexandre Matos sobre a votação na CBF, em quem ele votou. Isso é verdade. Quem o presidente do Cruzeiro votou. Porque Isso é verdade. o presidente do Cruzeiro fez um escândalo. Quem que ele votou? Ele tá aberto a falar aqui no futebol, se ele quiser. Em quem você votou para a presidência da CBF? Pois é, todo mundo sabe. Eu chutaria que foi o Edinaldo, até porque Será? todo mundo votou nele. 100% de aprovação, então é porque tá tudo bem, né? Vitória do Internacional. Inclusive, você quer saber uma coisa dessa vitória também? Por favor. Nenhum time está mais com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, viu? Não tem time 100% de aproveitamento e com 2 rodadas só. Pra ver como o Brasileirão é pegado, é difícil. Cada jogo é mais difícil que o outro. Então acabamos com o Internacional com gols de Alampa, Borré e Valência 3. A Raposa foi pra toca, mano. Foi pra Foi pra toca. Brava com a arbitragem, mas Com foi razão. pra toca. Raposa, Cruzeiro, Cabeludo, Cabuloso, 0. Sport 1 contra 2 Palmeiras. O porco? Esse é o porco? Esse eu gostei. Esse Esse eu gostei, tá? tá. Essa é a primeira boa imitação do futebol aqui. Obrigado. Sport 1, Palmeiras 2 e Gabriel Pérez. Tivemos aí dúvidas na arbitragem nesse jogo, Tá né? ajudando o Palmeiras? É novidade? Alguma novidade? Estão ajudando o Palmeiras? Ah, o povo falava que era do Corinthians, que era do Flamengo. Últimos 6 jogos do Palmeiras, 5 penais pra eles. Só isso. E alguns duvidosos. Cara, pra mim os 2 foram duvidosos. O primeiro pode ser um pênalti, mas o segundo, desculpa, cara. O cara tem 37 câmeras no jogo. Ele olhar, não vê que o zagueiro chuta a bola e o Veiga cai no chão e o Veiga não reclama, não é possível, é meio inacreditável o cara não ter visto isso. E foi afastado, né? O segundo pênalti, ele realmente, pra mim, ele não é nenhuma polêmica, porque polêmica são 2 pontos de vista brigando. Exato. Esse aí não, É claro, é claríssimo que não é. Esse aí é claro que não foi pênalti, inclusive o desespero dos jogadores do esporte. Mas antes disso, tivemos um jogo meio medíocre também do Palmeiras, né? Não conseguiu criar muita coisa. Cara, eu tô pensando aqui, qual o jogo bom do Palmeiras esse ano? Tá difícil de encontrar, viu? Tá difícil de encontrar. Palmeiras e Manchester City estão na mesma vibe. E o Abel Ferreira, que olha a comparação do diretor. Então quer dizer que Kevin De Bruyne vai vir pro Palmeiras? Não, quer dizer que o Guardiola é tão bom quanto o Abel. Desculpa, tá? Eu diretor, Pode cortar. corta isso depois. Fala baixinho. Palmeiras que não tá conseguindo fazer boas atuações, depende muito do Estevão. E aí o seu dado que você falou dos cruzamentos na área, Fala. o Palmeiras é um dos grandes responsáveis por aumentar esse dado. Porque o jogo basicamente é bola na área, cruzamento, lançamento. E o que eu vejo de problema? O Estevão tá muito enfiado lá na ponta. Beleza, é a característica dele cortando pro meio. Sim. Mas dá pra centrar. A origem dele na base é ele por dentro.
o diretor de base do Palmeiras, esqueci o nome dele, falou que o Estevão jogava por dentro, e só que o Abel botou ele pelas pontas, só que o meia de criação, que é o Veiga, tá com muita dificuldade, não tá jogando bem. Novamente, mais uma fase ruim do Veiga. Fase ruim do Veiga, fase ruim do Palmeiras, que conseguiu seus 2 gols nos 2 pênaltis. O Sport merecia um placar melhor, porque fez uma ótima partida. O primeiro tempo foi muito bom. Primeiro jogo do retorno da Ilha do Retiro. Legal lá, viu? O Sport foi garfado. E é difícil ganhar lá, a torcida apoia demais. É um calor que sofreu. que é 28 graus lá no Recife. Gostei muito do jogo do Sérgio Oliveira aí, jogador ex-Porto, Ele é bom, que tem a qualidade, realmente você vê que ele tem a qualidade técnica e é um jogador muito inteligente. O gol do Valeta foi um golaço, jogado ensaiado de escanteio. E eu gostei muito do Queiroz também na volância. Por que o técnico do Sport fez? Botou ele lá pra dobrar no Estevão. Aí o Palmeiras teve muita dificuldade, porque dobrou no Estevão. O Estevão não joga tão bem. O que acontece? O resto do time não joga e não cria. Aí só deu o Sport E é muito difícil ser um time que mais investiu aí na janela e depender do garoto de 17 anos, que por mais que seja um ótimo jogador, um ótimo potencial, tem 17 anos, não vai ser toda a partida que ele vai Não, e outra coisa, ele vai embora uma hora. Como é que vai fazer? E uma hora que tá chegando, inclusive. Tá chegando. Eu fico imaginando o Sport na luta de 2024, subiu, pegou uma Série B pesada. Sim. Chegou no Campeonato Pernambucano. Sim. Primeiro jogo na ilha, Sim. Acontece isso aí. E não Pela só... profissionalização aí do... E não só o primeiro, porque o Sport na última rodada pegou o São Paulo e teve um pênalti duvidoso também, que eu também achei que não foi nada. Ou seja, o Sport aí, em 2 partidas, 3 pênaltis, sendo que 2 eu achei que não foi nada. Queria fazer mais uma pergunta. Diga. O presidente do Sport votou em quem? Não vou nem falar. Mas o presidente do saber. Sport tá certo, sabe por quê, Pérez? Porque anos atrás, a CBF adiantou o pagamento para alguns times da Série B, que inclusive o Vila Nova não foi um desses times. E aí, dos 4 times que receberam o pagamento, 3 subiram numa arrancada final pelo adiantamento. Então, quer dizer, ele tá certo voltando Edinaldo, né? Sim. Tá adiantando umas coisas aí, Exato. deu pro Sport. Agora, tiraram. E aí o Abel Ferreira, só pra finalizar... Ele não fala, né? O Abel Ferreira foi cumprimentar Posso imitar? Você é o árbitro. Bom, teve a leitura Abel. Bom jogo isso aí. Parabéns, professor. O cara ficou elegante do nada, né? Ficou elegante, conversou com o juiz, chegou coletiva... A grama do vizinho é sempre mais verde, né, pai? Imagina se fosse contra os Palmeiras. Meu Deus do céu. Tenho pena do que faria Abel Ferreira. É o famoso balde de saco cheio. É o famoso balde de saco cheio. Sport 1, Palmeiras 2. Resultado aí da partida. Vitória 1 contra 2 Flamengo. Vitória do rubro-negro carioca. Ah, tá. Rubro-negro carioca, que vence. E vou te falar, convence. Gostei da partida do Flamengo. Não vinha de um bom jogo contra o Tátira. A primeira vitória, hein? Primeira vitória. Eu já tinha gostado muito da partida contra o Internacional. Merecia talvez sorte melhor. E contra o Vitória, merecia também ter acabado o jogo, quem sabe até numa maior tranquilidade. Porque jogou pra isso. Os primeiros 15 minutos do Flamengo foram impecáveis. Amasso de bola. Jogando muito bem. Cebolinha perdeu o gol. O Juninho, que a gente não pode falar apelido, eu queria te perguntar. Já dá pra se preocupar com esse ataque, por exemplo? É que o Pedro vai voltar. Mas tá perdendo muito gol também. Então, a maior dificuldade do Flamengo hoje não é nem jogar um bom futebol, porque ele tá conseguindo criar chances, é um time que finaliza muito, mas tá perdendo muitas chances. O Juninho perdeu uma no lançamento, deu um chute na trave no travessão, faltou um pouquinho de sorte, mas falta acertar o alvo. O Cebolinha também perdeu. E aí, nisso, o Flamengo foi conseguir seu primeiro gol já no segundo tempo, que não foi tão bom quanto o primeiro, que o time tava mais intenso, o time tava criando mais. Imagina você jogar em Salvador com 30 graus. Não, é cansativo. 8 horas da noite. E o Flamengo foi direto da Venezuela pra contra Salvador. o Carpini. Contra o Carpini. Inclusive, a gente vai falar de Carpini já. Mas antes... A expulsão dele foi ridícula. Mas antes, calma, antes de chegar no carpinismo, vamos falar do gol do Arrascaeta. Arrascaeta que vem se recuperando de uma lesão séria. Galera até criticando que ele não é o mesmo Arrascaeta. Eu já acho as críticas fortes demais, porque ele sempre joga bem, por mais que não seja sempre gênio. Tá jogando bem. Vou falar, a torcida do Flamengo é chata pra caramba. Tá jogando bem. O cara joga um jogo mal. Ai, não dá. Tem o muito Arrascaeta, ai, que não sei o que. Pelo amor de Deus, cara. Tem muito disso. O Arrascaeta arranja um golaço, tira da cartola, um biquinho no cantinho, driblando Lembrou 2002? Ronaldão? Lembrou, Ronaldão. Tirou o biquinho da cartola. Tirou o biquinho da cartola. Outro que fez muita diferença, eu achei exagerado isso aí, viu? Ah, o biquinho, Romário, Ronaldo. Que isso, mano? É que fazia tempo que a gente não via. Lado, foi muito parecido. Fazia um tempo que a gente não viu um gol de biquinho, né? Eu não lembro qual foi o último. E a jogada foi muito bonita, porque ele recebe, ele gira e o cara vai tentar derrubar. Só que ele protege muito bem o corpo, ele arma e só sinuca. É um golaço. E o Flamengo voltando aí a ter Arrascaeta e Gerson. Esses dois jogadores fazem muita diferença. O Gerson é um cara de mais pausa, que pensa o jogo. O Flamengo perde menos posse de bola do que quando tem 2 pontos incisivos, como, por exemplo, o Luiz Araújo, que começou contra o Tátira. E o Flamengo fez uma boa partida, tava merecendo a vitória, fez 1-0. Aí num chute do Wellington Rato, o Wellington Mouse, a bola desvia no Gerson.
entra. E parecia que ia complicar a situação, diga, Pedro. Isso me lembra muito a torcida do São Paulo, né? Porque ele jogava lá, que falavam que ele sempre estava pra fora, mas os gols dele, a maioria chutou, desviou e entrava. É tudo um plano, você sabe, né? Que É a tudo aqui, sinuca, é a sinuca do futebol. ele gosta de fazer o gol assim, que é uma boa estratégia. Mas ele fez o gol contra o Corinthians na Copa do Brasil também, que pelo amor de Deus. Tem que respeitar o Wellington Rato. E aí no gol do Vitória, o nosso Carpini, que a gente não critica, Cara, foi comemorar. não dá. Comemorou vibrando, deu um bico na bola que tava ali do lado, e o juiz expulsou Não, o nosso Carpini. Se tivesse acertado o árbitro, até beleza, o amarelo. O cara vai expulsar. Eu fiz o gol, não vou comemorar. Tá proibido comemorar no Brasileirão. Gente, fizer o gol, ó. Fecha a boca e fica assim, ó. Eu também achei Pede nada desculpa. demais, achei nada demais, assim. O juiz meio querendo chamar a atenção pra ele. E aí você vê que a arbitragem tá muito preocupada, né? Com comemoração, com subir em cima da bola. Agora, em acertar os lances. Pois é, o aumento do salário do presidente de federação, isso né? aí é não, CBF, desculpa. Mas eu achei que ele chutou a bola, cara. Acho que se ele tivesse chutado uma garrafa d'água... Mas o jogo não... Tudo Mas bem, a bola não foi a bola é um instrumento... Mas o jogo A bola não jogo. foi feita pra chutar a garrafa, não. Esse é um bom argumento. Imagina, todo mundo chutar as bolas ali. Mas eu achei demais. Chutar as bolas. Eu achei demais. Dói. Eu achei demais. E aí o Flamengo consegue o seu gol numa boa jogada do Luiz Araújo. O gol do Bruno Henrique tá sempre lá, né? Precisa de alguém pra decidir. Ele tá sempre lá, impressionante. E o Lucas Alter tá sofrendo com o Flamengo esse ano, né, cara? Pô, o cara tá apanhando. Porque a bola desvia no tem pé jeito. dele e cai aqui, ó. Me chuta pro Bruno Henrique, né? Tá difícil pra ele. E, de novo, a dupla de 2000, os caras já estão há 6 anos aí. E há 6 anos, eles ainda resolvem a parada. São realmente diferentes. Vitória de um bom jogo do Flamengo. Flamengo esse que chega agora a 4 pontos. Se iguala a Inter, se iguala ao Coringão, ao líder, né? ufa. Ao líder Não, Coringão. descobri que o líder é o Inter. Sabe por quê? Por quê? Porque o Corinthians tem um cartão vermelho a mais, que é do Ramon, que o Daronco expulsou. É verdade, é verdade. Fica aí, pô, Ramon, culpa sua, o Coringão não é líder, mas o Flamengo tá de boa, inclusive esse mês vai pegar, esse mês de abril, são 8 jogos no mês, vai ser loucura, pedrada. Vamos ver como é que o Felipe Luiz lida com isso. Flamengo 2, Vitória 1. Gotham 2, Santos 2, Bahia também 2. Gotham, né? A gente vai entrar Gotham? nesse Não assunto. entendi o Gotham. Não, a gente vai entrar nesse assunto já já, calma, porque diretor, tá muito um ansioso. personagem de Gotham apareceu no jogo, mas antes vamos falar da partida. Santos aí, que fez o seu jogo contra o Bahia, recebeu o Bahia, que jogou com um time misto, pensando na Libertadores, e aí o Bahia tem motivo em poupar jogadores, porque pega um jogo difícil, diferente do Vasco, que pega o Porto Cabelo e resolveu poupar. Bom jogador o Juba, hein? Pô, o Juba é muito bom jogador, ele aí que já tinha feito uma Série B muito boa, o Juba Bahia é pegou. de quem? Do Bahia. E fez uma boa partida, tá? Pra um time principalmente Fez o misto. gol no final, salvou. Sim, começou muito bem a equipe baiana. Abriu o placar. Eric, que não é o Pulga tava no Esse Eric é um Foi bom o jogador, outro Eric, cara. Queria bom muito ele no jogador. meu time. Fez o gol, chutou, tá na trave. Santos, que é um time que dá muito espaço. Guilherme não fez uma boa partida. Tiquinho Soares perdeu um gol que não pode perder. Mas conseguiu se recuperar na partida no segundo tempo, principalmente com a entrada do Tassiano. O primeiro tempo o time jogou Lei do muito ex, pro né? lado. A Não, lei do essa ex é não- complicada. A lei do ex é complicada. Lei 2 e pensão. O Santos jogou no primeiro tempo muito pro lado do Rolês ali, mas as coisas não estavam funcionando. Depois entra o Tassiano, faz o gol. E o Pituca, que não fazia um gol há muito tempo, faz o gol do empate. Tira aqui, ó. Sai, tira a zica. Empate esse que, pro Bahia, que poupou os jogadores Tá fora ótimo. de casa, tá ok. O problema do E Bahia, Santos poderia ter o problema jogado do Bahia um pouco foi na melhor. primeira rodada, que era pra ter vencido o Corinthians, tomou um gol no final, É né? verdade, principalmente o jogador ali. a Mas mais. então, sobre o Santos, qual que é o negócio do Santos, cara? É uma característica do time do Caixinha, eu percebi do Bragantino. Toma muito gol, cara. Muito gol, O time muito dele gol. E olha que o goleiro é bom. toma um monte de gol, mas o Brazão, gol, bom goleiro. ele é bom goleiro, mas cara, uma hora a bola, o gol é enorme, entra, cara, não tem como. O Santos tomou gol quase em todos os jogos esse ano. E quem apareceu ali no vestiário do Santos pra Quem? tentar dar uma força pra equipe? Fala pra mim. Foi o Batman. Bruce Wayne apareceu. Conta essa história, Pérez. O menino Ney, né? Pra mim é menino Ney, foi lá, faltou o Robin, né? Faltou. Quem que é o Robin pra você? O Robin é o Guilherme, né? O meu amado ali. É o Parça. Ou então o Gil Cebola, pode ser O também. torcedor do Santos tem que chegar no estádio com o narizão de palhaço, assim, ó. Porque agora, nesse momento, nesse exato momento, o menino Ney tá lá na Kings League. Tá pegado o jogo lá, né? Perigoso. E depois da preleção com os jogadores do Santos, ele ficou aonde? Ele foi pra casa, Ele não gente. assistiu o jogo? Não, ele deve Não foi pro camarote? Não, ele Não. veio em casa. Não, peraí. Ele veio em casa. Repete. O maior ídolo, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro na atualidade, o maior, Perfeito. joga no Santos. Perfeito. Time que revelou ele. Perfeito. Ele entrou no vestiário com o pijama do Batman. Sim, sim, sim. Perfeito. Tá Fez uma preleção. Super-herói, Tá pô, certo. peraí. E depois
foi pra casa. Mas que diretor, vou te perguntar. O Batman, quando ele fala com o comissário Gordon, ele fala com o comissário Gordon, e aí ele faz o quê? Ele some. Ele some, vai resolver os BO, pô. Pô, tem que resolver coisa. O Neymar tem coisa pra fazer. Ou ele pode ter ido pra casa vendo Premiere, que é mais legal, né? E eu defendo o Neymar quando eu acho que ele tem que ser defendido, Mas não que dá. é cada vez mais difícil. Não dá, cara. Mas assim, por mais que ele esteja machucado, ele não tem culpa da lesão, porque é uma lesão. É. A lesão, ok. Mas agora, você vai lá só pra dar pressão e vai embora, cara. Não, Acompanha o peraí, time, ele esteja não ali. assistiu o jogo, Não é isso assistiu o mesmo? jogo. Ele não tem, pra mim é 50%. Seguinte, ele não se cuida, fato, mas ao mesmo tempo o Santos botou ele em vários jogos seguidos, sendo que o cara tava mais de um ano sem jogar. forçaram Então os caras demais. souberam dosar o jogador. Então é difícil, viu, cara? Mas não é importante ele ali no elenco, ali próximo do elenco? Pô, eu acho que o mínimo era ver o jogo. Já que ele tá vendo a Kings League, o mínimo era ver o jogo do Se eu sou o Santos, eu começo a olhar pra dentro, olhar para os jogadores que eles têm à Ô, Pérez, disposição. eu fico imaginando o seguinte, que Fala. 90% daqueles jogadores do Santos devem ver o Neymar como grande ídolo. Perfeito. E ali no intervalo, uma palavra do Neymar também seria uma coisa, Não uma sei nem se é motivação. palavra, mas assim, só dele estar presente É. ali já mostra que ele se importa com o clube. Então, enfim. O Memphis sempre teve muitas lesões na carreira. Ele chegou no Corinthians, ele não se machuca de jeito algum, cara. Engraçado isso, né? Vai lá na quebrada, fala com todo mundo. Não sei se é marketing ou não, mas, cara, ele já tá nos braços da Fiel, viu? Neymar podia fazer o mesmo. Não que ele esteja nos braços Pois dos é, braços do Santos, a mas, questão pô, da lesão, a lesão acontece. Acontece. Agora, cara, atitude, né? Primeira coisa, Pedro, por que ele não chegou com a camisa do Santos pro jogo do Santos, cara? Porque o Batman. Pô, não tem... Pô, Neymar, ele- é Batman. difícil de te defender, cara. Não, É não dá, muito não dá, difícil não de dá, te não dá, defender. não dá. Mais informação, tá? Futebol é informação. Fala. Próximo jogo contra o Fluminense, teremos Neymar. Tá confirmado aí entre os setoristas do Santos, falaram que o Neymar vai jogar a partida e teremos o Neymar contra o Ganso. Ele vai de Batman ou ele vai de Robin? É uma boa pergunta, hein? Ele vai de super-homem. Tem que ir de super-homem, né? Pra salvar o Santos. Eu espero que ele, pelo menos, esteja em campo e não suma no meio, né? Entre um tempo e outro. que ele não carnavalzinho. suma. Então, é isso. Gotham, caraca, eu fico... Santos 2, Bahia, bora, Bahia minha. também 2, empate na Vila Belmiro. E agora chegou o momento daquele quadro onde a gente prevê o futuro e vocês veem se a gente errou ou acertou. O quadro esse que foi renomeado pelo Pérez. Qual é o nome do quadro, Pérez? Palmitômetro. O palmitômetro da rodada. Repete, Palmitômetro. Pau? mitômetro. E a gente Nossa, vai ver difícil. se acertamos ou não os resultados dos chutes da rodada anterior. Vamos começar, diretor? Primeira rodada. Primeira rodada, Ceará 2, Grêmio 0. Pérez e Franco acertaram aí vitória do Ceará. Era óbvio, né? Perfeito. Corinthians 3, Vasco 0. Pérez, Franco e Antônio acertaram aí a vitória do Corinthians. Pô, diretor não acertou Diretor, isso, não. aí é loucura, né? Aí é duro. Botafogo 2, Juventude 0. Franco e diretor acertaram aí Botafogo. Fala deles. É. Fluminense 2, RB Bragantino 1. Pérez e diretor. Aí, diretor, vambora, Diretor pai. recuperado. Mais, Galo e São Paulo 0x0. 0x0, Antônio Inacreditável. Caraca, esse é foi no inacreditável. empate. Mirassol e Fortaleza 1x1. Todo mundo errou. Aí é duro. Eu quase acertei, na verdade. Pérez colocou Mirassol aí, mas Quase acertar é errar, Pérez. Desculpa te informar aqui. É? Internacional de Porto Alegre 3, Cruzeiro 0. Pérez, Franco e Antônio Perfeito. acertaram. O diretor tranquilo, errou. tranquilo. Sport 1, Palmeiras 2. Só o diretor acertou essa aí, hein? É. Essa aí o diretor Só- foi ajudado é, gravei. Ajudado Agradeça pelo cara da ao Bruno pita aí. Aleu lá. E eu cravei o placar, se olhar aí, 2x1. Vitória 1, Flamengo 2. Vitória 1, Flamengo 2, Pérez, Franco e Antônio acertaram essa Por aí. que o diretor tá voltando contra o Flamengo no Eu jogo não contra o sei, eu Vitória? não sei. Coloquei empate, porque eu não sabia que o Rascaeta ia jogar. Ah, entendi. tá. Santos 2 pra finalizar. Santos 2, Bahia 2. Todo mundo errou, porque Aê! todo mundo colocou o Santos, né? Pô, aí Aí tisolinho alegria. do Carpini. É verdade, cara. Finalizamos essa Sempre rodada além do aí com Carpini. Pérez, totalizou 5 pontos. Tá bom. Franco, 5 pontos. Não, perfeito. Antônio, 5 pontos. Perfeito. Olha, Tá Antônio. todo mundo junto. Diretor, 3 pontos. O erro Ih, do bota o diretor cavalinho do diretor lá atrás. Foi o clubismo, porque o do Flamengo e o do Vasco aí era pra ele ter chegado Mas, ó, a 5 pensa pelo pontos. outro lado. Vamos pensar no copo meio cheio. O Ah. diretor está no G4. É Verdade, tô no G4. Boa análise. Obrigado, Gabriel. obrigado. Boa. E agora vamos para o palmitômetro da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aí com nossos palpites do que será que vai dar. Diretor. Hoje, Girando, como, girando, como girando. o Antônio não tá aí, WO. WO. Perdeu, WO. W. Então vamos aqui. Red Bull, Bragantino e Botafogo. Peraí. Tem Libertadores, né? É, mas aí... Botafogo. Botafogo. Empate. Ixi. Juventude, no Alfredo Jacone. Que horas? Tem horário? 16 horas. Ai, menos. Juventude e Ceará.
Juventude. Eu vou de Juventude também. Um time chato do É caramba. o poder do Jaconi, pô. Ceará. Ó. Eita. Na Arena Barueri. Famosa Arena Barueri. Vai ter show? Tá tendo show, será? Vai ter um Óbvio. show. Palmeiras e Corinthians. Ai, Eu vou falar aqui, com o clubismo, vitória do Coringão e vai ser o Memphis. Eu vou botar um empate. Tá Bom, abraço. Abraço, empate? Pô, Então, tá maluco? Palmeiras. Ixi, temos um pra cada O aqui. diretor é amigão aí. Em São Januário, Vasco da Gama e Sport Recife. São Januário, se for com o time titular, que eu acho que vai, Vasco da Gama. Empate. Empate. Nossa senhora. Doeu. Eu acho que eu fui otimista, então. Doeu. Eu acho que eu fui otimista. Eu pro vou muito nosso otimista. gigante. Vamos lá, esse me abalou. Bahia. Bahia e Mirassol. Bahia. Bahia. Mais Bahia. respeito com o Mirassol. BBMP. Como é que eu vou ter respeito de um time que nunca venceu na Série A na vida? A estatística tem. O cara não respeita ninguém. Eu fiz um A aqui porque é Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Brincadeira, casa de velho. apostas. E tem Brincadeira, gente viu? que acompanha, torcedores do Mirassol que acompanham futebol. Você tem que ter mais respeito. Não, eu respeito Brincadeira todos esse eles, nome, mas a tá? estatística não tá a favor. Próximo Mirassol, jogo. eu tô torcendo pro Mirassol. No Morumbis. Aí ficou legal. aí foi um bom Não, patrocínio. É um bom Nossa. chocolate, né? Não, foi legal. Agora, pô. E o árbitro? Eita. Ó. No Morumbis Nossa. teremos São Paulo e Cruzeiro. Jogo bom, hein? Cara, os dois precisam vencer, né? Ninguém ganhou ainda. Eu vou de São Paulo. Cara, vou falar um negócio pra vocês. Eu vou de São Paulo, porque o Cruzeiro é freguês de São Paulo, velho. Ixi, diretor? Empate. Justo. Arena Grêmio. Grêmio e Flamengo. Flamengo. Vai dar Flamengo. Grêmio tá Flamengo. mal, né, velho? Flamengo Flamengo. tá malzinho, não dá pra confiar. No Maracanã, Fluminense e Santos. Ai, o time de Fluminense. Gotham City. Cara, o Neymar vai jogar e ele vai... Olha só a moral que eu tô dando pro Neymar. Ele vai resolver. Fluminense. Vai resolver. Fluminense. Vitória do Santos. Vai resolver. Empate. Vai resolver sim, tá bom. Vai. No Castelão. Pô, Castelão. Bom aí nome, sim. né? Esse nome é sensacional. Esse é nome, pô. Esse é nome. Fortaleza e Internacional. Cara, jogo legal, hein? Jogo de Libertadores, né? Jogo de Libertadores. Cara, difícil, hein? O Inter tá mais time, confio mais no Inter, mas eu tô sentindo que a força do Castelo Grande... Empate. Fortaleza vai empatar. Forta- Empate. Eu vou de empate. E eu vou de Fortaleza. Bonito, Tá bonito. bom, tá bom. E na Arena MRV, arena essa que cobra Arena R$80 Marvel? pra tirar uma foto com a verdade. taça, Tem o Hulk, com a ué. réplica da Libertadores. Verdade. Clube Atlético Mineiro e Vitória. Ah, vai dar Galo. Eu vou de Galo. É, o Vitória me deixou desanimado. Por isso eu vou de empate. Mas o Vitória não venceu a última. Ou seja, o Carpinismo... Ai, não fala isso no meu ouvido, não. Eu vou de Vitória. Cada um em um, hein? Eu vou de Galão da Márcia. É Empate. isso? Finalizamos o nosso palpitômetro. Finalizou o caramba. Fala da CBF não, fala da arbitragem não? Ai, mas aí Não fala de diretoria, aí não? você quer o outro momento. Aí você, calma, eu posso me preparar, Pérez? Vai. Aqui é aquele momento que você não sabe o que acontece. Porque você tá vendo o jogo, você se prepara pro jogo, o Inter Cruzeiro vai fazer o jogo, mas você vai expulso no primeiro tempo. Aí você perde toda a vontade que você tinha de assistir o jogo, mas tudo bem, não tem problema. Eu vou assistir meu Flamengo e Vitória, né? Assistindo o Flamengo e Vitória, cara, o Carpinismo vai esperar. O Carpinismo imperou na expulsão também, porque tá dando cartão vermelho pra todo mundo. Aí eu Ele penso, chutou a caraca, bola, agora... chutou a bola. Aí eu penso, chutou essa- agora tá de essa boa, bola né? aí. Vou assistir o jogo do Palmeiras aqui, porque nada vai influenciar um jogo Vai, do não Palmeiras. vai. Vai pênalti de novo. E aí que eu penso, caramba, o que tá acontecendo com a arbitragem? A arbitragem tá maluca? A arbitragem tá tudo certo? Aí eu falo, não, vou ver com a arbitragem não, né? Vou assistir o Corinthians proibido subir na bola no Memphis Depay. Aí não pode fazer nada, não pode subir na bola, não pode... Aparentemente só pode errar a arbitragem, porque o tá maluco hoje vai pro senhor... O senhor invicto, o senhor 100% de aproveitamento, o senhor CBF, Edinaldo Pera só um pouquinho, Rodrigues. desculpa que é o seu momento. Mas Diga. eu peço a todos baterem várias palmas pro... Obrigado. A revolta. Edinaldo. Eita, até caiu. Edinaldo Rodrigues, esse, que foi eleito com 100% de aprovação, tanto das federações. Nem minha mãe me quanto aprova do- assim. Cara, Nem minha mãe me aprova 100%, cara. impressionante. A mãe do Edinaldo não aprova ele 100%, cara. Aí, ele foi eleito, aparentemente tá tudo certo no futebol brasileiro. né, Eleito. Pérez? O calendário tá certinho, nem tem um super mundial que vai acabar com o Seleção brasileiro. tá no top. Oh, A tá seleção voando, hein? maior crescente pra caramba. E a arbitragem, Pérez? Gramados ótimos. É a arbitragem perfeita, né? Cara, Tem alguma coisa pra reclamar? cara, eu vejo a arbitragem, eu queria aprender com eles. Porque Eles são bons demais. Daronco, Bruno Arleu. E aí, Só fera. saiu uma ótima reportagem aí da revista Piauí, explorando aí, falando os bastidores da CBF, que salários de federação que saíram de 50 mil para mais de 200 mil, com 16º. Ô, diretor, você ganha um 16º de salário? Nunca ouvi Só falar. uma dúvida.
Tem LinkedIn pra eu me inscrever nisso Pois aí? é. Eu quero ganhar um salário, né? Diretor, são quantos meses no ano? 12. Então por que 16º? Não, eles acham que eles vivem em Júpiter, é outro sistema. Entendi. Aí poderia ser só isso, né? Eu acho que ele pega um pouco do calendário europeu também, pra fechar a temporada. Ah, entendi. Tem pessoas aí que estão recebendo $500 pra gastar diariamente aí em viagens da CBF. Tem gente aí que tá indo, artistas e tudo mais, gastando milhares de reais pra ficar em hotelzinho, pra fazer a média. E eu vou dizer... Quem tá sofrendo quem tá sendo penalizado é o lado fraco da parada, porque são os árbitros que estão lá em campo trabalhando. Os despreparados árbitros, inclusive. Eles que estão sendo punidos, eles que estão sendo expostos. A revista Piauí também expôs, por exemplo, que o CNM, que era o chefe da arbitragem aí da CBF, propôs ao Edinaldo Rodrigues um centro de treinamento para árbitros. De 15 em 15 dias, os árbitros iriam lá para fazer testes físicos, teriam aí treinamentos com... Então, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E olha só, parecia que ia custar bem menos, ia custar assim, coisa de 60 mil reais. Não tem dinheiro, Franco, para com isso. Eu tava assistindo aí cara chato, um podcast, os podcasts aí que estão falando com o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno falou um pouco disso e ele disse que a logística do árbitro no dia do jogo é de responsabilidade dele. Ou seja, só fala assim, você vai apitar em tal lugar, Uber, ele chega. Você que se vire pra chegar. No final do mês ele tem que pedir a conta pra pagar? Pois é, não sei. E aí o CNM deu essas propostas e a resposta do Edinaldo sabe qual foi? Fala pra mim. Cara, tá caro. Aí o Edinaldo falou, tá caro, mas vamos treinar, porque o Edinaldo, ele pensa bem o futebol. Aí sabe qual foi a sugestão que ele deu pro CNM? Que tal se a gente fazer os testes online? EAD. Gostei. Manda o Daronco tirar uma selfie, ver como é que ele tá fisicamente. Gente, é caro pagar o vale de transporte, né? Vale a alimentação. Realmente, a CBF aparentemente tá dura, porque de acordo com informações, está economizando dinheiro. Sabe a banheira de gelo? Sim. Está economizando dinheiro não colocando gelo na banheira, tu acredita nisso? Só água gelada. E o Dorival que tava sem controle na TV, você viu essa? O Dorival sem controle na TV, e aí... Demorou 2 semanas pra jogar o controle, tá? Isso é verdade. Não, pô. E o cara, aparentemente, assim... Sabe o que me pega? É a seleção do mundo que mais vende camisa. Não, tem dinheiro. A CBF bate recordes aí financeiramente todo ano. E aparentemente, Galileu Galilei tem um novo foco. Porque o Edinaldo que é o centro do mundo. Porque o Edinaldo, ele precisa aprovar a compra do controle. Boa. Tu acredita? Centro do mundo. Por ele ou pelo... Parece que por todo tamanho mundo. dele, né? Galilei tá revirando. Tu acredita que o controle que era R$100, o Edinaldo teve que aprovar a compra? Por que essas coisas passam pelo Edinaldo, cuidado. cara? O Edinaldo se formou em Franco, administração. Só um negócio. Tentaram... Tá louco? Tá maluco? Quase mataram o Galilei. Só falando informação aí, o Franco, formado em contabilidade. Isso é verdade. Estudante de jornalismo Perfeito. e educação física. E a gente vai falar aqui da questão do... Polivalente. Tipo o Galileu Galilei, naquela época, formado em física, matemática, astrofísica, tudo. E Pérez, eu tenho que fazer uma outra observação também. Ontem o Casimiro tava com visual USA, igual você hoje. É a favor do tarifaço, é isso? Não, cara, isso vai me lascar, na verdade. A camisa é bonita, eu ganhei. E lembra da camisa do Bahia, né? Boa. Bela camisa. E a gente vai citar a questão do IDP aqui, diretor? Não. Né? Gilmar Mendes, filho dele é o dono do IDP aí. E a CBF Academy tá nas mãos do IDP. CBF Academy que deveria gerar aí técnicos e aparentemente vai fazer um grande trabalho. Porque o que a gente mais tem é técnico brasileiro formado. Né? Se eu for falar do como é que é feito o curso da CBF Academy, com todo respeito, né? Mas você não pode reclamar, não. Aparentemente. Cara, desculpa. O seu time... O Parreira dá o curso. Desculpa, não dá. Renato Gaúcho. Esses caras aí participam. Sai fora. Eu tô falando com você. Fernando. Deve ter um Fernando aí ouvindo. Tô falando com você. O seu time votou no Edinaldo. O meu time votou no Edinaldo. O time dele votou no Edinaldo. O time do diretor. O time do Gato Preto votou no Edinaldo. Não, e uma dúvida. Gato, não Ceilândia. Esse não é time de Série A, B. Aí não votou. Mas se o Série B votaram, o Série C também. Aí o negócio é o seguinte. Aí o que me irritou? Teve um monte de erro na rodada. Você tem razão em reclamar? Sempre tem. Mas aí vai lá. Ai... Sou coitado, meu time. E sabe o que eu acho impressionante também? Pra fazer uma liga, os caras não conseguem sentar e apertar a mão. Mas pra votar no Edinaldo, todo mundo é Edinaldo Ney. Cara, sabe o que foi engraçado? No dia da votação, todo mundo no Rio pra votar. Não, aqui, eu nunca tive a vontade de votar nessa, Nossa. Né? Caramba, é um povo muito envolvido com a política da CBF. Não, e os presidentes da federação devem estar muito tristes com a situação da arbitragem, né? Muito chateado. Deve estar chorando. Porque o salário tá baixo. Deve estar chorando no muro tá baixo. No banho, né? Total. Espero que numa banheira com gelo. Que o Edinaldo não foi nem reeleito, tá? Ele foi aclamado. Aclamado. Ei, nunca vi. Todos. Ao concurso.
Agora, mas vamos Ele fazer. e Dom Pedro II. Mas eu quero palmas. Primeiro. Eu quero palmas pro Não sei, Edinaldo, o Dom porque ele Pedro com que ficou aí. 100% de aproveitamento. Não, é sério. Ninguém consegue. Cara, 100% é palmas. O cara conseguiu aqui, ó. Edinaldo. Tu conseguiu um feito. Cara, Nem Parabéns, Jesus Edinaldo. agradou todo mundo. Sabe quando eu consegui 100%? Quando eu jogava no Wii, boliche. Cara, eu era bom, viu? É, não 100%. melhor que o Edinaldo. O Ideal devia... Mano, o É, que ele devia ele faz no acabar no boliche do Wii é boliche. brincadeira. É brincadeira. Acaba isso aí, Franco, eu fiquei pup. É isso, eu fiquei maluco, porque pu. esse é o... Cara, esse quadro... Respeito o vô do Inclusive, Franco. palmas aí pra revista Piauí, fez um bom trabalho em reportagem aí. E agora palmas também. É Piauí! É Piauí! Ô. Valeu, Revista Piauí, tamo aí, vamos mandar esse episódio Revista Obar. lá no Instagram do Piauí. Acho que a revista tem mais, né? Pô, o Bapeu Mas tu tem passou história, mais né? tempo lá do que na revista. Tem isso. Não, eu gosto de A ver revista é melhor. É, eu sei. Vamos encerrar aqui esse futebol. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Por você que votou no Edinaldo, por você. Eu não. Perdão. Para de me acusar aí, cara. Perdão. Boca Obrigado aberta. a todos. Fala aqui, o que te deixou maluco na semana? Foi Edinaldo? Foram os pênaltis? O que foi? Foi o Carlinhos não podendo jogar porque precisava pagar Foi o uma Abel multa de Ferreira milhão? não falando da arbitragem dessa vez? Fala, Fernando, fala aqui o que te deixou maluco e comenta o que você achou do episódio. E faz seu palpitômetro também, já que tá aqui, vai só criticar, participa do nosso jogo também, faz seu palpitômetro. Palpitômetro. É isso. Bota, agora é o momento de descansar, bote seu pijaminha de Batman. É? Tô descalço pijaminha de Batman e acompanhe os próximos episódios do Futebola, porque teremos novos capítulos de Edinaldo, de Neymar, de todo mundo. É isso. Muito obrigado pela audiência. Meu nome é Gabriel Franco. Não. O quê? Batman e Robin. Perfeito. O seu nome é? Robin. Meu nome é Batman Bruce Wayne. E o diretor, se despedindo aqui, é o tal do Comissário Gordon. Cara, o diretor é outro patamar. Muito obrigado por tudo. É isso, valeu, tchau. Você tava mais pro Coringa, né? Não sei. O Vasco... O Vasco deixa os torcedores coringados. O negócio da bola poderia ser assim... Subiu na bola... Já tá feito. Eu quero que o Memphis sente na bola. Ele E vai aí? subir na bola, João. Não, eu quero que ele Precisa sente na bola. Sentou Quero na que ele bola... senta... E aí, vai fazer o quê se ele sentar na bola? Tchau. Dói, você tá... Cara, Nossa. Cara, e foi no dia seguinte, cara, que eles fizeram. Cara, eu não sei.